Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Glória a Jesus, Jesus continua abençoando. Meus irmãos, a lição hoje, a lição de número 12, 21 de setembro de 2025. Hoje comemora-se o Dia Nacional da Escola Dominical. Irmãos, é muito importante, irmãos, atentar para algumas datas históricas, porque no Brasil, vou dar para os irmãos aqui, rapidinho. No Brasil, é comemorada essa data, porque a chegada da escola bíblica ao Brasil se deu ao século XIX com a vinda de missionários protestantes, principalmente de origem norte-americana e britânica. Então essa data tem uma importância, um tanto quanto importante. Por quê? Porque naquela época dava-se ensinamentos bíblicos dentro da igreja, e é uma educação cristã. A escola bíblica ela foi fundada, justamente elaborada para a educação cristã. A meu ver, um dos maiores cursos teológicos da escola bíblica dominical. Então, graças a Deus, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse dia tem sua importância, né? Tem grande importância nessa data. Isso é só para os irmãos ficarem inteirados do que se comemora. Algumas vezes, porque às vezes tem o dia da Bíblia, a gente que somos cristãos, a gente não memoriza, ou não lembra. Tem o dia da escola dominical, a fundação das igrejas da Assembleia de Deus no Brasil, como que ela chegou. Isso é muito importante a gente saber, porque nós somos assembleanos, né? Meus irmãos, eu gostaria de pedir para os irmãos, por favor, é favor que eu pedi aos irmãos mesmo, para os irmãos que olham, por favor, eu estou enfrentando uma situação no meu local de trabalho que é tão complicado. Tem um irmão lá, ele é todo desviado da palavra do Senhor, mas ele tem um conhecimento muito bom da Bíblia. E aí ele começa a falar coisas que não dá para ser aceitável. Eu não gosto de entrar em debate, mas sexta-feira eu tive que dar um jeito nele, tive que parar ele de alguma forma, porque ele estava pregando tanta heresia, estando tanta coisa errada para demais pessoas. Eu falei, não vou aceitar isso aqui, principalmente se eu estiver perto. Porque, irmãos, toda vez que você for capacitado para fazer uma coisa, pelo amor de Deus, faça. Não fica olhando para a esquerda nem para a direita, não. Você tem total liberdade, a ordem do Senhor é enorme. Não precisa brigar com esse plano, nem libertando. Não é necessário você entrar em um debate com o seu irmão, com sua irmã, porque existe algo a ser feito. Sabe? Se a pessoa tem capacidade de fazer, faça. Para com esse negócio. Falei com ele, para com esse negócio. Se você é tão capacitado, por que você não vai lá e ensina? Não é mesmo? Sabe por que eu estou relatando isso para os irmãos? Porque eu choro de joelho. Eu falei, Senhor, eu não aguento, eu estou quase pedindo conta lá. Ou eu saio de lá, ou só tiro esse homem de lá. Eu falei assim com Deus. E eu não gosto, porque é pai de família. E irmão, quando você é fiel ao Senhor, o Senhor dá um jeito. É por isso que eu estou pedindo oração para os irmãos. Porque eu, irmão, estou me debatendo com você, eu pego Bíblia. Qualquer um, seja crente ou seja não seja crente. Eu pego a Bíblia para debater. E se você não quer fazer, não é problema meu. Eu falei com ele. Não é problema. Isso eu falo com qualquer pessoa. Com qualquer um. Não quer fazer, não faça. Mas depois não reclama por ver o irmão sendo abençoado por estar fazendo. Sabe, eu não queria relatar isso para o irmão, mas eu estou passando luta severa no meu local de trabalho. Eu estou passando um peso no meu local de trabalho. Vamos conversar aí, claro, eu vou sair de lá, eu não aguento mais. Eu sou crente, eu vou morrer crente até quando Jesus voltar. Não importa quem concorda ou quem não concorda. O meu Deus, eu vou glorificar onde quer que eu esteja. Não me interessa se eu estou incomodando fulano ou ciclano. Não me interessa. Há coisas para ser feitas que não está sendo feita e nós temos que unir força para fazer. E se eu tenho que enfrentar o inimigo, eu vou enfrentar de peito aberto, seja o que for ou quem for. É claro que eu não vou ofender,
Mas aquilo que eu tiver que falar perante a Deus e pela palavra do Senhor eu vou falar. Amém, meus amados? Peço perdão aos irmãos por esse desabafo, mas é que eu preciso da ajuda dos irmãos. Eu preciso que os irmãos me ajudem em oração. Assim como eu tenho orado com os irmãos, olha a meu favor. Eu estou pedindo por humildade, humildemente. Porque senão eu vou te falar uma coisa. Aí o meu patrão me chama lá em cima lá e começa a me perguntar e falar que ele também é desviado da palavra do Senhor, que largou, está lá com uma mulher, segundo a história dele, daqui 2 a 3 anos ele está numa cadeira de roda, daqui a mais tempo ele não tem mais condições de fazer mais nada. E eu vou lá, se quiser, eu oro por você. Eu tenho fé que Jesus te cura. E ele não me questionou, falou, não, você está certo. Deixa, agora, eu vejo que ele pegou as coisas e foi embora. Não é problema meu, que largou o serviço. Não é problema meu. Só que a verdade, eu falei, Marcelo, a verdade, eu vou falar, ela até se colocar uma arma na minha cabeça e falar, vai me matar, eu não vou negar a verdade. Não vou negar, e quando acabou. Eu já falei isso aqui e falo de novo, não vou negar. Eu estava morto lá fora, sendo humilhado pelo capeta lá fora, o capeta fazia comigo tudo que queria. Agora o Senhor me pôs para cá, eu vou me rebaixar? Não vou não de jeito nenhum. Aleluia, peço irmãos perdão por esse desabafo, por causa da ajuda que eu estou precisando mesmo. Vocês vão saber que eu nunca falei assim, dessa forma, expressando uma necessidade tão grande. Mas eu peço irmãos que me ajudem na oração. Irmãos, lição de número 12. O caráter missionário da igreja de Jerusalém. Lembrando que hoje é culto de missões, né? Mas a igreja tem esse caráter missionário. Texto áureo diz assim: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Livro de Atos, capítulo 11, versículo 20. A verdade prática faz parte da missão da igreja, a evangelização de povos não alcançados. Há quem diga que parece que a gente pensa que chegou em tantos lugares e tem pessoas aí que nunca ouviu falar, até dentro do Brasil mesmo. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, do versículo 19 ao 30. Eu estarei lendo o primeiro versículo e toda a igreja, o segundo e assim sucessivamente. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, e se converteu ao Senhor. Que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé de Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, e se alegrou, e exortou a todos aqui, com firmeza de coração, permanecem no Senhor. Porque era homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à busca de Saulo, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. levantando-se um deles, o nome de Ágabo, Dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles efetuaram. Enviando os anciões para o
Amém, meus amados? Vamos estar orando, por favor. Vamos estar orando, irmãos. Alguém tem algum pedido de oração? Filha da irmã Maria Teres. Peço oração em favor do meu sogro, para o irmão Antônio. Alguém mais? Alguém? Também com Maria Marta. Amém. Marta. Não, Jesus. Está orando, por favor, da irmã Vilma também. A irmã Hilda, né? Que teve um lado, ela ficou com o mundo. Deus que chegou isso aí, confortando o coração dessas pessoas. Tá? Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e Pai. Senhor, mais uma vez nós clamamos a Ti, ó Deus. Porque sabemos que Tu és Deus, é Deus que tudo pode, Deus que tudo faz, Deus que para o Senhor nada é impossível. Senhor, nesse momento eu peço ao Senhor, Pai, de encontro a filha da irmã Maria Teres, que irá fazer uma cirurgia. Senhor, meu Deus, vai de encontro a irmã Hilda, Pai. Conforta o coração, Pai, dessas pessoas, meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai de encontro ao irmão Antônio. Senhor, meu Deus, vai de encontro os teus céus, ó Pai, que estão enfermos. Pai, mais uma vez eu te peço, nós que estamos aqui, abre o nosso entendimento. Seja, ó Pai, resolução de Coloca, Pai, a tua palavra em nossos corações. Pai, assim nós te agradecemos. Nós colocamos a palavra para o Espírito de Deus com nossas mãos, ó Pai. Usa o teu servo, meu Deus, com poder e autoridade, Senhor. E assim nós te glorificamos, te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Presidente de Deus. Irmãos, vai baixar esse código. Sim. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Que bênção poder rever os irmãos uma vez mais. Glórias ao nome do Senhor Jesus pela sua vida, pela vida da sua família, pela oportunidade que o Senhor nos dá de presente de poder estudar a tua palavra uma vez mais. Os irmãos estão observando, estamos chegando ao final, né, de mais um trimestre. Lembrando os irmãos que, se o Senhor Deus assim permitir, a partir do próximo ano nós retornaremos com a classe dos jovens. E eu creio que Deus tem preparado professores aqui na igreja, e nós estaremos lançando mão uma vez mais da classe dos jovens a partir do próximo ano de 2026, se assim o Senhor permitir. Meus amados irmãos, o tema da lição de hoje, qual é o tema da lição de hoje? Todos juntos, repite por gentileza. Caráter missionário da igreja. Todos juntos. O caráter? Maravilha. Amados irmãos, como de costume, eu quero convidar os amados irmãos para participarem do estudo nessa manhã. Estou observando aqui, né? Os irmãos deixa eu aproveitar aqui e falar rapidinho aqui. Os irmãos já receberam aí a nova lição? Ó. Corpo, alma e espírito é o tema do próximo trimestre, onde estaremos tirando muitas dúvidas com relação a esse estudo. Muito bom, viu, irmão? Nós vamos aprender muito. Existem muitas dúvidas com relação a esse tema. Aí os irmãos que tiverem tempo e nas vossas residências, vocês já vão lendo, procurando as referências bíblicas. Lembrando que nós estudamos na lição anterior, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Gostaria que o irmão Elias lesse a introdução, por gentileza. Como o Evangelho alcançou Antioquia, Antioquia, uma importante cidade síria, dentro do Império Romano. Conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora da fronteira de Israel. Com o ingresso do Evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Nessa lição, estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério
por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobreviera a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária e, quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas a compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Amados irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Eu aprendi que sempre que quisermos sermos despertados pelo sentimento missionário, sempre que o crente tiver interesse de saber como se originou a igreja, como nasceu a igreja, quando que nasceu a igreja, como que a igreja se tornou esse povo tão poderoso espiritualmente, aí é um convite que é feito. Irmos até o livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos nós encontramos o início da igreja primitiva, primeira igreja, cumprindo assim a promessa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele deu uma ordem para os seus discípulos. A princípio Jesus Cristo disse: sereis minhas testemunhas. O Senhor Jesus, antes de concluir ali os 4 evangelhos, nós observamos os escritores escrevendo as palavras do mestre Jesus: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho. Em outros textos bíblicos, ensinai, pregai o meu evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E aí diz a palavra do Senhor que Jesus sobe para o céu depois que ressuscitou, e a igreja então é batizada com o Espírito Santo. E nós estamos aprendendo, irmãos, que a princípio a mentalidade dos apóstolos estava voltada para os judeus. A princípio os apóstolos pensavam que a salvação era só para os judeus, ou que a responsabilidade que Jesus deu para eles era a princípio para os judeus. Então os apóstolos, Pedro, João e outros mais, ficaram de alguma forma, entre aspas, acomodados com aquela visão pequena de alcançar apenas os judeus. E aí Deus, por intermédio da sua infinita misericórdia, porque já era plano de Deus, na onisciência de Deus, na onipresença de Deus, já tinha plano da parte do Senhor de alcançar todos os povos, não era apenas os judeus. Os irmãos lembram da promessa do Senhor feita a Abraão, quando o Senhor disse que todas as nações da terra iriam ser benditos através da fé, através do exemplo de Abraão. E a palavra do Senhor nos mostra que Deus sempre convidando os gentios, não é de hoje, irmãos. E aí, segundo a palavra de Deus, o Senhor transforma a vida do apóstolo Paulo. Ali em Atos dos Apóstolos está narrado a conversão do apóstolo Paulo. A gente fala conversão, irmãos, mas a conversão é um ato contínuo. Todo dia nós precisamos nos converter, todo dia nós precisamos ser transformados, todo dia nós precisamos passar por esse processo de regeneração, de ser crucificado, de negar a si mesmo por amor a Cristo. Deus então transforma a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo então se torna o chamado pregador dos gentios. Paulo faz questão de dizer que a Pedro foi dado o ministério da pregação voltado para os judeus, mas a Paulo foi concedido o ministério de pregação aos gentios. Não que Deus tenha 2, 3 ou 4 povos. Isso fala da preocupação de Deus em alcançar também os gentios. Na lição anterior, nós estudamos, através aqui do ensino do diácono Fábio,
sobre Deus ter alcançado Cornélio, um gentil, um homem de boas obras, um homem que buscava o Senhor, mas que precisava ter essa experiência com o Espírito Santo de Deus. E nós também aprendemos, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele deu uma ordem para os seus discípulos: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que era a capital ali do povo de Israel nos tempos bíblicos, e Jesus também decidiu que era para Samaria ser alcançada. Samaria já havia sido alcançado em parte quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana. Os irmãos conhecem o contexto que Jesus mudou a vida daquela mulher, mas Samaria precisava ser alcançada um pouco mais. Samaria era um lugar importante aos olhos de Deus. A população de Samaria era um povo faminto, era um povo vazio de Deus. Então era para ser testemunho em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E aí surge a perseguição. Estou fazendo essa retrospectiva aqui, porque também nem todos os irmãos têm acompanhado os estudos para a gente entender um pouco melhor aqui. Então o diácono Estevão é morto, apedrejado, o primeiro mártir, primeira pessoa que morreu por causa da sua fé foi o diácono Estevão. Porém, o primeiro apóstolo que foi morto por causa da sua fé foi Tiago, irmão do apóstolo João, como está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E depois da perseguição junto ao diácono Estevão, que foi morto, inclusive Lucas diz que um jovem chamado Saulo estava presente, concordando ali com a morte de Estevão. E depois da morte de Estevão, surge então uma grande perseguição à igreja. Olha o que está escrito em Atos capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele. Na morte de quem? Na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. 2 pontos. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, vírgula, exceto, ou seja, menos os apóstolos. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém, e os diáconos e outros servos de Deus, outros cooperadores, fugiram da perseguição. E após fugirem da perseguição, diz a Bíblia Sagrada que Deus leva, Deus encaminha, Deus conduz um diácono chamado Filipe. E Filipe chega até Samaria, e ali ele prega a palavra de Deus com poder, com autoridade. Muitas pessoas são curadas, muitas pessoas são libertas, as pessoas são transformadas, as pessoas são libertas do espiritismo e de outras doutrinas erradas. Os apóstolos são enviados para ali, eles pregam a palavra de Deus, são batizados com o Espírito Santo, e aí, irmãos, a obra de Deus só crescenta, a obra de Deus só acrescenta. E agora nós chegamos aqui no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Agora a gente deixa um pouquinho Jerusalém, entre aspas, deixa um pouquinho Samaria e focamos em Antioquia. Era Deus enviando os missionários para a região de Antioquia, uma cidade bastante conhecida na época, e nós vamos ver a grande obra que Deus realizou na cidade de Antioquia, porque a igreja, irmão, o desejo de Deus não é que o crente fique só entre 4 paredes. O desejo de Deus é que a igreja saia para pregar o evangelho de alguma forma, direto ou indiretamente, em palavras ou através do seu testemunho, e a igreja vai crescendo. Então, como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria. Eu gostaria que o irmão Elias lesse para nós aqui o primeiro ponto, que aí eu já pego um pouquinho aqui da introdução do primeiro ponto, por favor. Os irmãos acompanhem, lembrando que quem desejar fazer algum comentário, o irmão Edmilson, eu gostaria de fazer uma acréscimo aqui sobre esse texto aí. Uma igreja com consciência missionária, o evangelho para além das fronteiras de Israel. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão.
caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Observamos que essa passagem bíblica fez um paralelo com Atos 8:1-4, onde narra o início da perseguição de Jerusalém que gerou a dispersão cristã. Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma, esses crentes que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos levaram o evangelho para além das fronteiras de Israel. Amém. Amém. E nós vamos voltar um pouquinho aqui na introdução. Irmão Elias, algo a acrescentar? Por enquanto não. Irmão, vamos voltar um pouquinho aqui na introdução. Como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria. Importante cidade da Síria. Então, irmãos, o nosso Deus é um Deus de estratégia. Antioquia nós vamos ver mais adiante, era uma das principais, ou uma das 3 principais cidades ali do território romano. Era uma cidade, vamos imaginar aqui, uma cidade como, na minha opinião, né? Se alguém tiver uma opinião diferente, fique à vontade. Era uma cidade como se fosse Betim, Contagem, uma cidade com uma população enorme, uma cidade de muitos credos, uma cidade onde, quando a gente estudou sobre as cidades das 7 igrejas da Ásia, a gente vê que todas ou quase todas elas tinham portos marítimos. Então eu fico imaginando que era uma cidade comercial também, a cidade de Antioquia. E cidades desse tipo, irmãos, atrai pessoas de vários lugares. Por exemplo, aqui em Betim, quantas pessoas que moram no interior da Bahia, interior de Minas Gerais, que acabam migrando, acabam vindo para cá. Assim era Antioquia. E Antioquia atraía multidões. E Deus então tinha interesse também em alcançar Antioquia. Inclusive nos dias de hoje, alguém até comentou comigo esses dias que a igreja batista da Lagoinha, que o pai, acho que André, como é o nome dele? Mas Valadão não está mais pastoreando como antigamente. Então o que acontece? Aí um dos filhos dele está administrando agora, acho que é o André Valadão. E ele tem um método diferente de realizar a obra de Deus. Chegou a ter meu conhecimento que um dos propósitos dele é atuar mais nos centros das capitais ou nos centros da cidade. E o que acontece? Muitas das vezes, nem todos entendem essa forma de trabalhar, mas eu também tive um pastor presidente, quando eu congregava no Ministério da KBS, e ele também tinha essa preocupação de não alcançar apenas as pessoas de classe menor. A intenção dele também era construir igrejas no centro da cidade, para alcançar outras pessoas, ou pessoas de classe média, pessoas de classe alta, porque não era questão, meu pastor presidente, a questão não era questão financeira, é porque tanto rico quanto pobres, se eu estiver equivocado com relação a palavras, não pode me corrigir, todos possuem uma alma, tanto rico quanto pobre, todos são carentes de Jesus. Vamos esquecer essa ideia de que o evangelho é só para quem está caindo aos pedaços, para quem está pobre, para quem não tem nenhuma bicicleta, para quem mora de aluguel, para quem ganha só meio salário. Vamos esquecer isso aí, irmão. O evangelho é para todos, para quem tem, quem não tem, quem pode e quem não pode, quem tem alguma coisa a oferecer e quem não tem alguma coisa a oferecer. Então Deus queria alcançar essa população também da Antioquia, como o irmão já deixou bem claro aqui, e era algo diferente. O comentarista diz na introdução que pela primeira vez, o evangelho, ele sai, o evangelho, ou os pregadores do evangelho saem de Jerusalém, indo para um chamado território dos gentios, porque o nosso Deus, irmãos, o nosso Deus, ele quer nos usar para alcançar outros povos, pessoas de outras crenças, de outras
religião, uma igreja com consciência missionária. Irmãos, dá para vocês imaginar quantos países, quantas cidades, quantas aldeias a igreja primitiva conseguiu evangelizar no seu tempo? O livro chegou a ter meu conhecimento que o livro de Atos dos Apóstolos cobre um período de aproximadamente 30 anos, entre o capítulo 1 e o capítulo 28. Nesse meio tempo, a igreja se dedicou à obra da evangelização. Eles não tinham um manual bíblico como nós temos hoje. O máximo que eles tinham era o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda estava em formação. Inclusive, cerca de 30 anos depois é que surgiu os primeiros escritos do Novo Testamento. Mas eles tinham a ação do Espírito Santo, eles tinham fé, eles tinham convicção da sua chamada e da sua responsabilidade como servo de Deus. Porque o servo de Deus, ele precisa ter essa consciência, essa responsabilidade de entender: eu preciso fazer alguma coisa para Jesus. Não é que é uma espécie de moeda de troca, mas é um sentimento de gratidão, porque Jesus morreu por você e porque você não é um crente egoísta. O crente egoísta dentro do contexto aqui é aquele crente que, não, eu estou salvo, que os outros lá que se viram para procurar Jesus. Não podemos pensar dessa maneira. Precisamos ter um sentimento missionário. Tanto é que há quem diga que missões se faz, né? Eu costumo dizer também, né? Com oração, com os pés daqueles que vão. Então, uma igreja com consciência missionária, o evangelho para além da fronteira. Aqui, irmão Elias, aqui nós observamos que os apóstolos, os discípulos, eles começaram a realizar uma espécie de missão transcultural. Eu posso estar enganado, irmãos, mas o texto não dá. Lucas não apresenta tantos nomes dessas pessoas, mas diz que eles, fugindo da perseguição, se espalharam por vários lugares. O evangelho chegou a ter Antioquia. Talvez a mentalidade deles era fugir, não vou fugir da perseguição para mim não ser morto. Outros talvez pensaram assim: vou aproveitar que eu estou fugindo e vou pregar o evangelho para outras pessoas. Eu não posso explicar agora, eu não tenho condição de falar para os irmãos qual era o sentimento que fazia parte na mente, no coração deles. O certo é que onde eles chegavam, fugindo da perseguição, eles não se calavam, eles não ficavam com a boca fechada, eles eram inquietados pelo Espírito Santo, eles tinham um sentimento de piedade pelas almas das pessoas. O apóstolo Paulo uma vez chegou numa cidade, e Paulo se sentiu constrangido e triste de ver aquele povo envolvido com a idolatria. E esse sentimento, irmãos, ele deve morar no nosso coração. Mora no coração nosso. Apesar que às vezes a gente está vivendo fácil, que é difícil pensar tanto nas pessoas, mas quantas vezes você já se entristeceu vendo pessoas, amigas suas, que foram criadas perto de você, que já serviram a Deus, talvez estão lá no mundo, ou estão parados. Quantas vezes você já se entristeceu de ver elas tão entregues ao pecado? Numa boca de fumo, nas drogas, na prostituição, alguém que talvez cantou com você na mocidade, às vezes lá no mundo. Aí você sente aquele sentimento de piedade, aquele sentimento de dó. O Senhor deseja que essa pessoa se volte para Jesus. Então, irmãos, aqui, assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma, esses crentes que também faziam parte daquele grupo de cristãos perseguidos, levaram o evangelho para além das fronteiras. Então Filipe cumpriu a sua missão, e agora esses crentes, fugindo da perseguição, chegaram a Antioquia e começaram a semear, começaram a plantar. Quem que já plantou? Na roça ou em alguma horta na sua casa? Levanta a mão.
Pode ficar tranquilo que eu não vou pedir um pouquinho de coentro ou cebolinha não. Pois agora você lembra quando você foi talvez na loja, comprou a sementinha, abriu lá o buraco lá e começou a jogar semente, plantando? Pois é, então esses crentes chegaram em Samaria plantando a palavra de Deus. Não tinham títulos de apóstolos, não tinham títulos de diáconos, não tinham títulos de presbíteros, não tinham títulos de missionárias, de diaconisas ou algo do tipo, nem aparece o nome deles direito, se é que aparece o nome deles aqui no texto. Mas a preocupação deles era uma só: semear, plantar, pregar e falarem do amor de Jesus Cristo para o povo, irmãos. Eu estou falando de pregar para o povo gentil. Esse povo aqui não era um povo judeu, era um povo gentil, era um povo considerado um povo zero à esquerda pelo povo judeu, era um povo que não era digno de ser alcançado por Jesus. Vocês têm um exemplo lá da mulher cananeia, mas Deus queria alcançar todos. Algo a acrescentar, igreja? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Irmã Thaís, leia para nós: cristãos dispersos, mais conscientes de sua missão. Esses cristãos dispersados, após fugir de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Foi assim que eles deram testemunho do Evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que estivessem. Eles haviam sido comissionados para isso. Somente cristãos, participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária, agem dessa forma. Eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Cristãos dispersos, mas conscientes da sua missão. Amados irmãos, eu fico impressionado com a coragem que esses irmãos tiveram, porque normalmente quando a gente está fugindo de uma perseguição, normalmente quando a gente está fugindo de alguma perseguição, o desejo que vem, muitas das vezes, é a pessoa se calar. Quem aqui nunca passou por uma perseguição e talvez já decidiu, quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu não quero ser mais obreiro na igreja, não quero ser mais professor da escola dominical. Quem aqui nunca passou por uma perseguição ao ponto de decidir, quer saber de uma coisa? Que Deus use outras, porque parece que só eu é que sou injusto aqui, parece que é só eu que sofro, parece que é só eu que passo perseguição, parece que é só eu que passo por luta, parece que é só eu que passo por tribulação. Quanto mais eu me dedico em fazer a obra de Deus, mais o inferno se levanta contra mim. Aí o que acontece? A maioria de nós, quase sempre, quando o crente passa por uma situação desse tipo, quando está enfrentando alguma perseguição por causa da sua fé, quase sempre ele quer deixar de ser obreiro, deixar de ser obreira. Eu não vou pregar mais não, vou ficar só tranquilo, servindo a Deus e pronto. Eu não estou inventando, isso aqui é natural acontecer na vida de um crente. Tem um exemplo lá do profeta Elias, né? Quase sempre a gente cita esse exemplo, que Deus usou o profeta Elias para envergonhar os profetas de Baal. Aí Acabe ficou revoltado com aquilo e deixou bem claro: eu não sossego, eu não durmo enquanto eu não ver Elias morto. O que acontece? Elias foge, se refugia dentro de uma caverna, entra em um estado que os psicólogos dizem que é estado de depressão, desejou até a morte, e Deus então estava vendo tudo aquilo. Deus queria ver até onde que Elias ia com aquele sentimento de achar que ele era o único ali em Israel. Senhor, não prego mais. É como se Elias tivesse dito, querendo dizer: Senhor, eu não prego mais, porque o Senhor operou tantas maravilhas através de mim, e agora o que eu recebo? Perseguição, e estou correndo risco de morte. E aí Deus consola Elias dizendo, né? Elias, eu reservei para mim 7.000 varões
que não se dobraram diante de Baal. Ou seja, Deus estava dizendo em outras palavras: eu não tenho só você, eu não conto só com você, e você não é o único que está sofrendo por causa do meu nome. Não sei se foi o apóstolo Tiago, eu não me recordo do escritor dos evangelhos que diz que devemos ter ardente alegria por sofrermos por amor a Cristo, porque as mesmas lutas que nós enfrentamos, muitos cristãos no mundo estão enfrentando também. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que esses crentes que fugiram da perseguição, eles não tiveram o sentimento de desistir da sua missão. Parece que quanto mais batia neles, quanto mais... Irmãos, nem aparece a palavra crítica aqui, é raro, irmão. Mas é sincero com os irmãos, é raro encontrar aqui em Atos dos Apóstolos esses discípulos ou esses apóstolos sofrendo críticas de palavras. Pelo contrário, o sofrimento que eles enfrentavam era um sofrimento de serem, de apanharem, serem escorraçados. Uma vez deram uma surra de Paulo e Barnabé, ao ponto deles praticamente desmaiarem e saírem e serem arrastados. Tiago, que foi morto, eu citei aqui, Pedro e João, que foram presos, Estevão, que foi morto, Paulo e Silas, que foram lançados na prisão. Essa era o tipo de perseguição que eles enfrentavam, não eram perseguições verbais. Então, irmão, quando você enfrentava uma perseguição verbal, lá vai a crentinha, lá vai o crentinho. Irmão, faz de conta que você não está entendendo o que está sendo dito. Olha para Jesus, o meu foco é Jesus. É por isso que você está aqui, ó, porque o seu foco é Jesus. Então esses cristãos que foram espalhados, eles tinham consciência da sua responsabilidade. Eles haviam sido comissionados. Eu gostaria de ler os textos aqui dos irmãos. Irmão Elias, leia para nós aí, Atos capítulo 11, versículo 19. A irmã Glenda, né? Brenda. Irmã Brenda, por gentileza, leia para nós aí, Mateus capítulo 28, versículo 19. Irmão Thales, por favor, leia para mim, leia para nós, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Irmão Mateus quanto? Mateus 28, versículo 19. Pode ler? Pode. Peraí, irmão Elias primeiro, né? Irmão Elias. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Pode ler? Pode. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Agora está. Thales, por favor. Mas recebei a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Amém. E até os confins da terra. Eu estava lembrando aqui, irmãos, que segundo chegou a ter o meu conhecimento, um dos significados da palavra mártires, ali no idioma grego, ou um dos significados da palavra testemunha, essas palavras se referem a alguém que está disposto, ou alguém que morreu, ou alguém que pode morrer por uma causa, nesse caso aqui pela causa de Cristo. E sereis minhas testemunhas, e sereis meus mártires. Ou seja, Jesus estava deixando bem claro que, se for preciso, eles iriam até serem mortos por causa do Evangelho. Jesus sempre alertava os discípulos, né? Vocês vão ser presos, vocês vão ser levados até os tribunais para falar do meu nome, para serem testemunhas do meu nome.
mas nessa hora não vos preocupeis pelo que vocês deveis falar, porque na mesma hora o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem das palavras que eu vos tenho ensinado. Então, eu estou falando aqui de uma outra passagem fora de Atos dos Apóstolos, estou falando dos Evangelhos. Então, irmãos, o cristão, de antemão, Jesus já deixou bem claro: vocês que estão me acompanhando, já fiquem sabendo de uma coisa: vocês não vão encontrar, em outras palavras, um mar de rosa. Vocês vão enfrentar perseguições, vocês vão encontrar dificuldade. O mundo vai tentar parar vocês, o diabo vai tentar parar vocês, mas eu estarei convosco todos os dias. Então a igreja e o Espírito Santo sempre faziam os discípulos que se espalharam lembrarem dessa promessa. E agora eles chegam em Antioquia. Tem uma coisa interessante aqui, lá embaixo: somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. Eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Quem já falou de Jesus esse ano para alguém? Levanta a mão. Quem já falou de Jesus para alguém? Só 3, não acredito. Todos aqui já falaram de Jesus para alguém esse ano? Você pode falar, irmão. Quando eu me refiro a falar ou pregar, não é apenas através de um método. Não é apenas você chegar boca a boca, falar com a pessoa, falar: eu quero te falar de Jesus, te amo. Talvez você pregou para várias pessoas, achando que estava enviando uma mensagem. Eu vou enviar uma mensagem aqui para algumas pessoas, e de repente uma mensagem que você enviou tocou no coração daquela pessoa através do Espírito Santo, e mudou, causou um divisor de água na vida espiritual daquela pessoa. Então, de alguma forma, você pregou o Evangelho. Então, somente cristãos participantes de uma igreja consciente, irmãos, somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária. Irmãos, nós precisamos ter consciência de uma coisa: a igreja de Jesus, ela não cresce quando um crente muda de uma igreja para outra. Estou sendo sincero com os irmãos. A outra igreja que recebeu aquele irmão cresceu em quantidade de números, ou em números de membros. A partir de hoje nós temos 50 pessoas congregando aqui, 30 membros que participam da Santa Ceia. Aí a igreja local cresceu em quantidade de número, mas a igreja salva, a igreja de Cristo, a igreja universal, ela continua tendo a mesma numeração, a mesma quantidade. Porém, a partir do momento em que se prega o Evangelho e o Espírito Santo convence aquela pessoa, e aquela pessoa então começa a vir para a igreja, começa a caminhar, aí sim, aí a igreja de Jesus está crescendo, porque Jesus está tirando alguém das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a missão do missionário, a missão do evangelista, a missão pode ter outros aspectos, outras características de um evangelista, mas ao meu entender, uma das missões do evangelista é pregar o Evangelho. Uma das missões do missionário é pregar o Evangelho. Aí a pessoa vem para os braços de Cristo, vem para a igreja. Aí quando chega aqui, Deus vai estar usando os pastores, os professores, as professoras, para estar discipulando aquele novo convertido, doutrinando aquele novo convertido, tirando as pulgas, tirando os espinhos, tirando aquilo que não presta, e Deus vai estar trabalhando naquela árvore que Jesus deixou bem claro que nós somos comparados a uma árvore que precisa produzir frutos. Prosseguindo aqui, irmãos, por favor, vocês vão deixar eu falar sozinho. Não translê para nós, por favor, e comente se você quiser, como sempre. Cristãos leigos mais capacitados. Mais capacitados pelo Espírito. Grupos de estrada, havia alguns que levaram o Evangelho para a capitã da cidade, com uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. O texto deixa claro que foram esses cristãos
estava a mão do Senhor. Crentes leigos, mas com desejo missionário. Crentes, lembra daquela palavra lá relacionada a Pedro? Que Pedro pregou um sermão maravilhoso, cheio do Espírito Santo, e os sacerdotes, os escribas estavam impressionados com o sermão de Pedro, porque eles sabiam que Pedro era um homem indouto, um homem letrado, um homem que não tinha tanto conhecimento. Aí agora vamos imaginar essa palavra aplicada a esses crentes aqui. Crentes leigos, sem muito conhecimento para convencer, porque às vezes a gente fica preocupado, é normal o crente na hora de pregar, meu Deus, me dá capacidade que eu quero pregar para esse povo se converter, oh Deus, convence eles, Senhor, me dá sabedoria. É normal quem está se preparando para pregar, querer transmitir uma oratória assim, bem esclarecedora, um ensinamento fácil de ser entendido, isso é normal. Mas é interessante a gente entender que, sobretudo, ter a unção do Espírito Santo, a inspiração do Espírito Santo, porque esse grupo aqui de crentes tinha pouco conhecimento, mas tinha a unção do Espírito Santo. Chegaram em Antioquia, atravessaram a fronteira. Essa missão aqui é chamada de missão transcultural. A partir do momento que esses crentes deixaram a sua cultura, deixaram a sua terra, deixaram a sua região e foram para a cidade dos gentios pregarem a palavra de Deus. Enquanto nós estamos aqui na escola dominical, existem muitos missionários brasileiros fazendo ou realizando missões transculturais em outros países, principalmente aqui no continente africano. Às vezes tem missionário da África que está realizando missões na Europa, tem missionários brasileiros que estão lá na Índia. O que é isso aí? Missões transculturais. E a intenção de Deus era essa. Podem ir, é isso mesmo que eu quero. Eu quero que vocês ultrapassem as fronteiras e vão pregar o Evangelho. Às vezes, irmãos, o crente sai para passear, não vou passear com minha família. De repente, lá no passeio, ele chega na pracinha, vou sentar aqui enquanto os meus amigos chegam, ou minha esposa, meu esposo, meus parentes. De repente aparece alguém lá, senta na pracinha. Em fração de milésimo de segundo, o Espírito Santo já inquieta o crente. Senta lá perto dele, lá, entrega o folheto, faz alguma coisa, fala alguma coisa para ele. Aí o crente começa a olhar para um lado e para o outro. Será que eu estou doido? Será que é minha consciência? Está esperando, Deus pode falar com ele. Você está esperando o quê? Lembra daquele folheto que está dentro da sua bolsa e pega ele agora. Fala alguma coisa para ele. Às vezes a pessoa está lá sentada, deprimida ou oprimida, pensando até se suicidar, porque a gente não sabe o que a pessoa está enfrentando. Então, Deus tem suas maneiras. A gente sai com o propósito, muitas das vezes, de passear, resolver alguma coisa de trabalho, algo do tipo, voltado para a nossa vida, para o nosso particular, e na hora lá, Deus cria uma oportunidade para salvar aquela outra pessoa. Então, cristãos leigos, mais capacitados. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns, os fundadores da igreja em Antioquia. Irmãos, muitas igrejas cristãs que foram fundadas ali no 2º século, 3º século, e até hoje muitas igrejas são fundadas, nasceram através de pessoas, irmãos, que muitas vezes não estudaram, muitas vezes não concluíram o ensino fundamental, o ensino médio, mas elas abriram o coração. Chegou um missionário naquela cidade, as pessoas abriram o coração, abriram suas portas, podem realizar culto aqui. Aí os cultos na casa daquela pessoa, de repente nasceu uma igreja ali, e os vizinhos foram chegando, e a igreja e a sala foi ficando pequena, e foram para a garagem foi ficando pequena, até que foram obrigados, foram forçados e direcionados a alugar um salão ou comprar um lote e construir. Então muitas igrejas nasceram assim, através de pessoas muitas das vezes leigas, mas que abriram o coração para o Senhor Jesus. Vamos prosseguir aqui. Algo a acrescentar, irmãos? Uma igreja com visão transcultural.
Eu gostaria que a minha esposa lesse para nós aí o primeiro ponto. Depois, um dos jovens aí vai ler para nós aí. Eu vou guardar o nome desses jovens. Aí minha esposa vai ler o primeiro ponto. Você vai ler aqui o segundo ponto. Minha esposa vai ler uma igreja com visão transcultural, a cultura grega e helenística, e depois você vai ler para nós aí, contextualizando a mensagem. E a irmã Annelise vai ler para nós. Deixa eu ver aqui. Aguarde aí, irmã Annelise, que eu pensei que tinha 3 subpontos aqui, tem só 2, viu? Então ali vai ler um e o varão ali vai ler o 2. Pode ler. Vamos agora, olha aí. Podemos ver aqui um exemplo de como adaptar uma mensagem a Lucas nos conta que eles anunciavam o Evangelho com o texto é bem indireto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judeus. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aqueles. Diferente dos judeus e samaritanos, que já esperavam o Messias, os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também mencionam os lugares, como a circuncisão, que esteve no seu discurso, porque isso fazia parte da cultura de Israel. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor. Ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e voltar para o verdadeiro Senhor. Dessa forma, sempre comunicar a verdade da mensagem, o Evangelho foi espalhando e alcançando diferentes pessoas. Lembrando que nesse segundo ponto aqui, eu quero contar com a participação dos amados irmãos, aqueles que já atuaram como professor de escola dominical. Nesse segundo ponto aqui eu quero contar com a participação dos irmãos. A irmã Brenda e a irmã Annelise já estão convidadas para ir meditando aí sobre o que vão comentar aqui no segundo ponto. Amém, irmã Annelise? Irmã Annelise também vai cooperar aí. Uma igreja, cadê aqui? Uma igreja com visão transcultural. Inclusive eu estava até lembrando aqui, irmão Elias, vou fazer uma pergunta para os irmãos. Missão transcultural se refere apenas quando o missionário ou a missionária sai do seu país e vai para um outro país? Não. Então comenta aí, por que você acha que não? Porque no Brasil são várias culturas, tanto culturas cristãs, cultura catolicismo, tem a cultura de Umbanda, por exemplo. Essas são culturas diferentes. Se eu prego com por exemplo, um nômade,
Boa ideia. É uma cultura diferente, já é uma transcultura, pelo meu entendimento, eu acho que sim. Não, é verdade. Essa palavra aí, essa palavra que às vezes tem dificuldade para falar, nômade. Eu acho que é isso mesmo. Inclusive eu trabalhei próximo de nômade, se refere, vamos supor, em primeiro lugar, vários grupos, mas tem uns grupos, como por exemplo, se você chegar no centro de Belo Horizonte, você vai encontrar vários grupos lá, intitulados de que é hippie. Muitos deles ficam lá trabalhando com artesanato, fazendo cordão, brinco, pulseira, produtos de artesanato. Muitos deles passam um período ali na cidade, uma semana, um mês, um ano, aí depois já vão para outro estado. Outros ficam ali, mas época que o comércio está fraco, eles vão para outra cidade, onde lá o comércio está melhor. Alguém levantou a mão aí? Dentro de empresas, às vezes acontece muito isso. Eu estou trabalhando com um colega que é de um candomblé, por exemplo. Às vezes acontece, às vezes você menciona, você vai com um espiritismo, você está falando do amor de Cristo, às vezes ele entra no meu, aí às vezes você ouve falar sobre a experiência dele dentro do que ele crê, dentro da cultura dele. Aí às vezes é quando você também tem até a oportunidade de ministrar a palavra, né, evangelizar, é uma missão transcultural. Antes de a gente prosseguir dentro desse contexto aqui, então vou fazer uma acréscimo aqui, é uma igreja com visão transcultural. Assim era a igreja de Jerusalém. Depois de algum tempo, né, Deus começou a trabalhar na mentalidade deles, eles entenderam que a pregação, a salvação não era só para os judeus. Depois eles entenderam, apesar que esse entendimento veio depois da perseguição, aí Deus também mudou a vida do apóstolo Paulo. Então a cultura grega era nisso. Você quer comentar algo aqui, nessa parte que você leu? O comentarista ele diz que é a primeira vez que judeus cristãos haviam saído de Jerusalém e chegado até uma cidade onde a maioria da população era considerada como gentios, e agora esses judeus cristãos estavam com a responsabilidade de falar para o povo gentil, na maioria deles de fala grega. E agora a gente sabe que Pedro se preocupou em apresentar Jesus como o Messias, Senhor, o ungido, o Cristo. Mas agora esses cristãos judeus, eles tinham a responsabilidade de pregar para os gentios. Mas que tipo de pregação eles iriam pregar? Porque eram gentios, eles não tinham conhecimento sobre as leis judaicas, as profecias sobre o Messias, que viria o Messias de Belém. Ou seja, na mentalidade desses judeus que fugiram da perseguição, eles teriam que ter um outro tipo de pregação para esses gentios. E aí eu pergunto para os irmãos, qual era a pregação que esses crentes que fugiram de Jerusalém e que chegaram a Antioquia e que tinham que pregar para os gentios que não eram judeus, que tipo de pregação eles tinham que pregar? Que tipo de mensagem? Salvação? Também. Então a pregação que, segundo o comentarista Bickman, a pregação que esses crentes, que esses pregadores, missionários teriam que pregar, eles não teriam que pregar uma pregação dizendo que é porque Deus prometeu através de Abraão, que Deus usou os profetas, falando que Jesus iria vir da semente da mulher e que iria vir da tribo de Judá. Não, porque os gentios não entendiam nada sobre isso. Esse tipo de pregação era mais para os judeus. Então a pregação que esses judeus pregaram para os gentios de fala grega era apresentar Jesus como Senhor, o mesmo Deus, o Criador dos céus e da terra, principalmente porque aquele povo se envolvia muito com a idolatria. Você lembra quando o apóstolo Paulo chegou acho que foi a Atenas, e lá tinha uma placa escrita ao Deus desconhecido. Eles adoravam um monte de Deus,
igual hoje aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem um Deus para qualquer necessidade. E lá, os gregos, eles tinham medo de esquecer de algum Deus. Aí, com medo, preocupado, dizia alguma maldição sobre ele, eu não vou colocar uma placa aqui, ó, ao Deus desconhecido. E aí Paulo aproveita a oportunidade, esse Deus desconhecido, a qual vocês reverenciam, entre aspas, sem conhecer, é o Deus criador dos céus e da terra. Aí Paulo aproveitou para apresentar esse Deus invisível, que se manifestou através das suas criaturas, através daquilo que ele criou. O salmista tem dito, né, que os céus declaram a existência de Deus. Então, contextualizando a mensagem, podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptaram a mensagem ao contexto em que estavam. Adaptaram a mensagem em que estavam. Irmãos, vou dar um exemplo aqui. Pode falar. Ferir algo, por exemplo, como cultura. Ele vai respeitar a cultura, por exemplo, o senhor tem uma cultura. Então, o senhor não vai já condenar isso aí. Aquilo que o senhor ele vai pregar, a palavra vai penetrar do jeito que o senhor é. Depois, a palavra não. Entendi o vídeo. Vou dar um exemplo aqui. Muitas das vezes, a pregação que você prega dentro da igreja, ela não deve ser a mesma pregação que você vai pregar para alguém que está desviado, ou para alguém que nunca conheceu o Evangelho. Cada momento, cada pessoa, cada cultura, cada circunstância, um tipo de mensagem é diferente. Como, por exemplo, você não vai chegar para um novo convertido ou para um mudando, você vai para o inferno. Não, se arrependa, cada caso é um caso, vai depender do contexto. E aí, para você falar sobre o inferno, você vai ter que vir pregando uma mensagem para ir preparando o coração da pessoa, para você entender por que Jesus falou sobre aquele dia que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Aconteceu um dia, lá, quando eu era daqui, né? Um tempo atrás, eu vi um senhor aqui, ele gosta muito de beber, daqui do pai mesmo. Aí o irmão que estava dando na palavra começou a bater e bebida. Esse homem levantou, mas começou a xingar tudo aqui, aí começou a discutir. O homem foi embora, o homem nunca mais voltou. Falta sabedoria, né? Ela foi aqui. O tempo. Foi um pastor, parece que em nível nacional, juntou com a imagem, né? Quebrou a imagem, ensinou uma polêmica no nada. Não é dessa forma. Se for nos dias de hoje, a situação seria pior, porque naquela época não tinha internet. Se for nos dias de hoje, eu lembro desse foto aí, parece que foi o universal. Vamos finalizar aqui. Uma igreja que forma discípulos. A Aline vai ler para nós. A irmã Penha está com a lição aí, irmã Penha? Irmã Nelise vai ler para nós aí. Denominados cristãos, que é o segundo ponto. A irmã Brenda vai ler para nós a identidade cristã. Pode ler, irmãos.
só um momento. Então, a minha esposa leu o texto bíblico, isso que é importante, irmão. Chegou a ter o conhecimento dos apóstolos da igreja em Jerusalém, que era a igreja mãe. Eles foram informados que o evangelho havia chegado ali em Antioquia, e que o povo estava alegre, que o povo estava cheio do Espírito Santo, mas esse povo precisava também ser discipulado na palavra. Então Pedro e os demais apóstolos enviam para lá quem? Barnabé, com a missão de chegar na igreja de Antioquia e ensinar a palavra de Deus. Irmão, tem muita gente, tem muitos irmãos em Cristo, muitas das vezes fazendo a obra errada, e muitas das vezes a culpa não é deles, às vezes é porque não foi instruído, não foi ensinado, não foi doutrinado, a sua liderança não teve aquela preocupação de se dedicar tanto ao ministério do ensino e a ensinar a igreja, o novo convertido, como se comportar. Então tem muita gente, muitas das vezes, com um coração bom para fazer a obra de Deus, mas fazendo de maneira errada, e muitas vezes a culpa não é dele, às vezes é porque o seu líder não teve aquela preocupação de ensinar. Aqui, os apóstolos tiveram a preocupação, enviaram rapidamente Barnabé para Antioquia para ensinar a palavra. Barnabé chegou lá, ou antes de chegar lá, foi até Tarso. Parece que eu vejo Barnabé segurando na mão de Saulo de Tarso. Bora, Tarso, vamos lá para Antioquia. Chegaram em Antioquia e os dois se dedicaram a ensinar a palavra de Deus. Quem vai ler agora? Quem vai ler? Denominados de cristãos. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados de igreja de irmãos, crentes, discípulos e santos. Também passaram a ser identificados tanto pelos membros da igreja como pelos de fora, como aqueles que eram no caminho. Agora, em Antioquia, são chamados de cristãos. O termo cristãos tem o sentido de pessoas de Cristo. Então, irmãos, aqui em Atos, cadê? Então, a igreja primitiva, os primeiros crentes, a gente vai encontrar vários rótulos voltados para a igreja ali, né, de Atos dos Apóstolos, né? Alguns eram conhecidos, às vezes eles eram conhecidos como os do caminho, e agora eles são chamados de cristãos. Ou talvez pela primeira vez, pelo que eu observei aqui, que eles foram chamados de cristãos. Há quem diga que cristão se refere a seguidor de Cristo ou a pequenos Cristo. Nessa época não tinha tantos rótulos igual existe hoje, né? Você é pentecostal, você é neopentecostal, você é da igreja tradicional. Não tinha esses rótulos. Os cristãos no começo eram chamados mais de cristãos, ou principalmente os do caminho. Existem vários textos bíblicos que falam que eles eram conhecidos como os do caminho. Identidade cristã. Quem que eu te chamei para ler aí? Irmão Elias, leia para nós. A identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé, a sua atitude. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. O nome cristão aparece novamente na Bíblia em Atos 26, 28 e 1 Pedro 4, 16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Irmã Brenda, lê para nós a conclusão, devoção. Passa uma revista. Lê para nós a conclusão. Aprendemos como a providência de Deus faz com que o Evangelho chegue por meio da igreja
a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticado. Isso, de evangelismo, mas a graça de Deus, que capacita pessoas simples e anônimas realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo o que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-lo. Então, amados irmãos, o que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo. Ah, você é cristão, você é pentecostal, você não é pentecostal, você congrega na igreja batista. Não, assim, não o mais importante. Primeiro. Segundo, o mais importante não é os títulos eclesiásticos. O mais importante, para definir quem é realmente o cristão, é os frutos. É o caráter cristão. Eu estava lembrando aqui, quando as crianças estão chegando ali, irmão, Antioquia se tornou uma espécie de quartel-general do apóstolo Paulo, onde ali o apóstolo Paulo, juntamente com os demais obreiros, né, fizeram daquele lugar um centro missionário. Tem um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que eu gosto muito. Diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, Barnabé, Simeão. Já está vindo as crianças? Então vou só resumir o que eu li aqui. Estavam reunidos na igreja de Antioquia e o Espírito Santo falou naquele dia: separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Vamos, irmão Mateus, com a oportunidade, que Deus continue abençoando os irmãos em nome de Jesus. Pastor, irmão, vamos ver o pessoal do Criadores de mim. Textual. Porque isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Amém, irmão, no nome de Santo Nael. Textual. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos capítulo 11, versículo 20. Amém, irmão, do teu relatório. Jardim de Deus, 4 horas, 2, 47, Lisane 0, total 7, dia 4, Evita 3, Alveta, Evita 7, Alveta 3 e 45. A biquinho de Jesus, matriculado 6, aí não teve essa classe. Semeador de Mirim, matriculado 3, 22, 31, Lisane 0, total 2, dia 2, Evita 2, Alveta. A oferta vai ser computada no fim de hoje, depois vai ser computada na próxima classe, viu? Santo Israel, matriculado 29, 13, 316, visitante 1, total 17, 15, vista 14, oferta 10 reais. Total geral, matriculado 47, ao 22, 25, visitante 1, total 26, 21, revista 23, total da oferta 13, 45. Fica aprendendo lá dentro, viu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esse relatório. Convido a igreja para se colocarem de pé. Chegamos ao final de mais uma escola bíblica dominical. Fomos edificados pelo poder da palavra do Senhor nosso Deus. Irmão Elias, orando ao Senhor, lembrando que hoje, às 15 horas, estaremos saindo aqui da porta da igreja para evangelizar. Eu convido os irmãos para virem para o evangelismo, não fiquem em casa. Vamos fazer a obra do Senhor. Deus, te damos graça mais uma vez, Senhor, por essa manhã maravilhosa, Pai, em tua presença. Ó Deus,